Pedro e o poder da oração. Esta história foi escrita por Edward Hughes, ilustrado por Jenny Forest, traduzido por Sociedade Bíblica do Brasil, adaptado por Ruth Klessing. O apóstolo Pedro viajava muito falando a todos sobre Jesus. Um dia, numa cidade chamada Lida, ele conheceu um homem que por 8 anos tinha vivido deitado numa cama paralisado. Pedro lhe disse: Jesus Cristo já curou você? Levante-se e arrume a sua cama. E imediatamente o homem se levantou. Algumas pessoas viram isso e creram em Jesus Cristo. Em Jope, uma cidade que ficava perto dali, muitas pessoas estavam tristes. Dorcas, uma mulher cristã, tinha acabado de morrer. Com tristeza, os amigos prepararam seu corpo para o enterro e o colocaram no quarto no andar de cima, onde choravam e lamentavam em conjunto. Mas os amigos de Dorcas ouviram que Pedro estava por perto. Eles pediram que Pedro viesse a Jope com urgência. Quando chegou ao quarto do andar de cima, Pedro viu as roupas que Dorcas tinha feito para ajudar aquelas pessoas. Todos estavam chorando. Pedro pediu que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: levante-se. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro estendeu a sua mão e ajudou-a a se levantar. Ele chamou os cristãos e as viúvas e apresentou-a viva. As notícias a respeito disso se espalharam por Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, numa casa próxima ao mar. Um dia, Pedro subiu no terraço da casa para orar. Se ele tivesse olhado sobre os muros da cidade, talvez tivesse visto 3 viajantes que vinham para encontrá-lo. Estes homens eram empregados de um soldado romano chamado Cornélio. Cornélio tinha enviado os empregados para procurarem Pedro, porque um anjo tinha dito para ele: mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Pedro iria ajudar Cornélio. Quando Pedro estava orando no terraço, Deus lhe enviou uma visão. Parecia que um grande lençol descia em direção à terra. No lençol havia animais e aves. Pedro considerava esses animais impuros, ou seja, os judeus religiosos não podiam comê-los. De repente, Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. De jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma coisa suja ou impura, respondeu Pedro. Pedro ouviu a voz novamente dizendo: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o lençol subiu de volta para o céu. Pedro não compreendeu o que a visão significava. Enquanto pensava sobre isso, Deus lhe falou que 3 homens viriam procurá-lo e que ele deveria ir com eles. Quando os 3 homens contaram a Pedro que um anjo disse a Cornélio para procurá-lo, Pedro teve certeza de que Deus o estava guiando. No dia seguinte, Pedro e 6 amigos partiram para a casa de Cornélio.
Enquanto eles viajavam para a casa de um homem que não era judeu, talvez Pedro tenha começado a entender que Deus ama todas as pessoas, que Deus quer que todas as nações saibam que Jesus é o Salvador do mundo. Quando Pedro chegou, Cornélio se ajoelhou diante dele. Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você, disse Pedro. Então Pedro falou para as pessoas naquela casa: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amigos com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou indigno. Pedro falou a esses não-judeus que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou para ser o Salvador do mundo. Então o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a louvar a Deus. Os 6 amigos de Pedro, que eram judeus, ficaram admirados. Parecia o Pentecostes. O dom do Espírito Santo tinha sido dado também aos não-judeus, e Pedro batizou os novos cristãos. Em Jerusalém, os cristãos criticaram Pedro por ter visitado não-judeus. Então Pedro lhes contou sobre as visões que ele e Cornélio tinham recebido em oração. Quando ouviram essas coisas, os cristãos de Jerusalém ficaram em silêncio e glorificaram a Deus por ter mostrado a eles que o amor de Deus é para todas as pessoas. Deus sabe que temos feito coisas ruins, que chamamos de pecado. A punição para o pecado é a morte. Deus ama tanto você que Ele enviou seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Jesus voltou a viver e foi para a sua casa no paraíso. Se você quiser se livrar de seus pecados, diga isso a Deus. Querido Deus, eu creio que Jesus morreu por mim e agora vive de novo. Por favor, entre em minha vida e perdoe meus pecados, para que eu possa ter uma vida nova e possa estar com você para sempre. Amém. João 3,16. Leia a Bíblia e fale com Deus todos os dias. Amém.